Olá! Hoje vamos mergulhar fundo numa questão-chave lá na Amazônia Legal. É a nova resolução a 208 de 2025 da Agência Nacional de Mineração, ANM. Temos aqui uma análise bem detalhada, sabe? Sobre como essa norma está assim redesenhando as regras do garimpo legal feito por cooperativas. Exato. É um tema quente, com muitos lados. Pois é, a ideia parece modernizar a tal da PLG, a Permissão de Lavra Garimpeira, que é essencial para a atividade deles, né? Uhum, a licença básica. Só que isso gerou um debate enorme. Tem promessa de organizar o setor, claro, Sim, a invenção declarada é essa. mas também tem muita preocupação. Impactos econômicos, sociais, nas comunidades que vivem disso. E tudo isso com a ANM numa situação, bom, delicada, né? Exatamente. A agência foi criada em 2017 para regular, fiscalizar, mas luta com um orçamento apertado, falta gente, infraestrutura. É um desafio enorme para eles. Então, a tensão é essa. A resolução traz coisas novas, inclui mais minerais, fala em sustentabilidade, o que parece bom. Certo. Por outro lado, impõe restrições tão fortes que, olha, o medo é empurrar o pessoal de volta para a informalidade. Vamos tentar desatar esse nó. Perfeito. E para a gente entender melhor, vale lembrar rapidinho a base legal disso tudo. Boa. A Constituição Federal, né? Garante o direito de pedir a licença, a PLG. Mas também fala da função social da propriedade. Isso é super importante lá na Amazônia. Função social. Sempre um ponto delicado. Pois é. Aí tem o Código de Mineração, que define a PLG que está sendo mudada, o Estatuto do Garimpeiro, que deveria apoiar a formalização, Deveria? e a Lei do Cooperativismo, que organiza essas cooperativas. E, claro, áreas como a Província Mineral do Tapajós, crucial economicamente para a região. Certo. Tapajós é um exemplo muito forte disso. Sem dúvida. E essa análise que a gente tem, ela aponta avanços também nessa resolução 208, né? Não é só crítica. Sim, sim. Tem pontos que, no texto, são interessantes. Por exemplo, Olha, pela primeira vez, a PLG vai poder incluir outros minerais. Quartzo, feldspato, mica, algumas argilas. isso é novo mesmo. Isso poderia, sei lá, abrir novas frentes econômicas para as cooperativas. Potencialmente, sim. Essa diversificação é vista como positiva na análise. E tem mais coisa. Tem. A resolução traz umas diretrizes de sustentabilidade. Incentiva, por exemplo, reaproveitar rejeito, resíduo, aquela ideia de economia circular. Economia circular na mineração? Interessante. É. E tenta também integrar regimes. Permitir que uma PLG possa, quem sabe, virar uma concessão de lavra, que é algo maior, mais estável. Entendi. Então tem esses pontos, mas onde é que o calo aperta? Quais são as críticas mais fortes que preocupam tanto? Bom, o ponto mais crítico mesmo, que a análise detalha bastante, é a redução da área máxima para cooperativas. A área da PLG. Isso. Caiu de 10 mil hectares para apenas 1.000, uma queda de 90%. É muita coisa. Nossa, 90%. É brutal. Exato. E isso bate direto na viabilidade econômica, no planejamento de longo prazo, na capacidade de investir em tecnologia melhor. Quer dizer, uma área tão pequena pode simplesmente não compensar o investimento. Para muitas cooperativas, especialmente as maiores e mais estruturadas, sim, fica muito difícil operar de forma rentável e sustentável ali. Entendo. E qual a consequência disso? Aí vem o outro risco grave que a análise levanta, o aumento da informalidade. Faz sentido. Se o legal fica inviável, A pressão para operar fora da lei aumenta, né? E isso num lugar onde a fiscalização da ANM já é, vamos ser sinceros, muito difícil. pela dimensão da Amazônia, pela falta de recursos da própria agência. Exato. A análise usa um termo forte, diz que a MM está sucateada. E para complicar, a mudança foi muito abrupta, sem transição. Isso gera insegurança para quem já estava legal. Uma mudança de regra no meio do jogo, basicamente. Basicamente, afeta a segurança jurídica, né? Aquilo que a Constituição também garante. Que cenário complexo. Mas essa análise que estamos vendo, ela aponta caminhos, sugere soluções para esses problemas. Sim, felizmente não fica só na crítica. Ela propõe algumas coisas. Como que? Por exemplo, em vez de cortar a área de 10 mil para 1.000 de uma vez, fazer isso de forma progressiva. Uma transição. É,
Talvez com leilões sociais, um mecanismo para priorizar grupos locais, cooperativas menores, sei lá, reduzir para 5.000, depois para 1.000. Entendi. Dá um tempo para adaptação. Isso. E também fortalecer a parceria da ANM com a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras. Focar em capacitação técnica. Preparar melhor as cooperativas para as novas regras, para a sustentabilidade. Exatamente. E claro, o básico, mais assistência técnica, linhas de crédito com juro baixo. E ouvir as pessoas. Fazer audiências públicas regionais, tipo lá no Tapajós, para escutar quem está na ponta. Ouvir a base, fundamental. E o papel da ANM nisso tudo? Sem ela fortalecida, nada disso funciona, né? Definitivamente. Reforçar a ANM é a base de tudo. A análise bate muito nessa tecla. Mesmo com as dificuldades atuais. Sim, apesar de tudo, ela é indispensável para regular o setor, mas precisa urgentemente de investimento sério do governo. Mais dinheiro, mais gente. Mais orçamento, mais pessoal treinado, mais tecnologia para monitorar. Sem isso, a melhor das resoluções vira, bom, letra morta na prática, né? Especialmente em lugares remotos. Certo. Então, para resumir, o grande desafio é esse equilíbrio super delicado. Modernizar a regra do garimpo, mas sem quebrar as pernas das cooperativas que tentam trabalhar legalmente e sem piorar a situação ambiental na Amazônia. Exatamente. A Resolução 208 trouxe algumas inovações, sim, mas os riscos são enormes. Se não forem bem administrados, podem até ir contra o objetivo de organizar o setor. Perfeito. E fica uma reflexão final, que a análise também provoca, sabe? Qual seria? Além desses detalhes da regra, como é que a gente garante, na prática, uma governança e uma fiscalização que funcionem numa região tão gigante e complexa? É a pergunta de milhões. Pois é. Principalmente quando a própria agência que deveria fiscalizar tem tantas limitações. E, no fundo, o que significa de verdade aquela função social da mineração para quem vive lá, como o pessoal do Tapajós, diante dessas novas regras? Uma pergunta fundamental para se pensar sobre o futuro da região e da atividade. Excelente ponto para encerrarmos nossa análise de hoje.